invasão, que é o nosso tema de hoje. Aqui eu coloquei a fotinha famosa de Machu Picchu, né? Eu não conheço pessoalmente Machu Picchu, tá, gente? Mas é um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer, né? Enfim, imagino que vocês aí também, né? Se por acaso alguém foi lá já, que quiser falar alguma coisa, né? Fique à vontade. Eu ainda não, né? Ainda não tive essa oportunidade, enfim, né? Mas vamos ver, tomara que um dia aconteça, né? Enfim, né? Ui, peraí. Então, aqui algumas imagens, né? O texto começa, né? Ele comentando, né? Que os espanhóis ouviram boatos, né? De ricos povos ao sul do Panamá, né? A gente sabe, como a gente estava vendo, né? Antes de tudo isso acontecer, né? Inicialmente, né? Os espanhóis chegaram na Mesoamérica, né? Lembrando, a gente comentou isso em aula, né? A Mesoamérica, o que é a Mesoamérica, né? É a América Central, né? O contexto ali do México, enfim, os países que hoje são Guatemala, Panamá, né? Costa Rica, né? Aquele contexto ali, Honduras também, né? Geográfico da América Central, que era quando, né, os espanhóis chegaram, vamos pensar 1492, lembram, né, o Colombo chega, enfim, ali nas Antilhas, né. Depois, em seguida, vem, né, outros, ele mesmo, o Colombo faz 3 viagens, enfim, de vinda aqui para a América, né. Depois vem outros conquistadores, enfim, outros navegadores, entram na parte continental, aí da América Central. Eles têm acesso, inclusive, primeiro aos maias, ali pela península de Yucatán, que fica no México, se vocês olharem no mapa, né? E depois eles vão adentrando, enfim, e ficam sabendo também dos astecas, né? E aí a chamada conquista, enfim, invasão astecas se dá, né, 1521. E no sul, aqui na América do Sul, ainda, né, nenhum europeu tinha chegado, que vai acontecer, na verdade, só em 1532, aí, né, sob o comando do Pizarro. Né? Eles falam que é a tragédia de Cajamarca, que em Cajamarca fica próximo a Cusco, que é onde acontece, né, o aprisionamento aí do Atahualpa, que é essa figura aqui, que é o último imperador inca, pelo menos é o último, né, que realmente governou, que teve um depois que os próprios espanhóis colocaram como fantoche, né? Mas na linhagem inca, né, a descendência inca, ele foi o último, Atahualpa. Né? Aqui essa imagem da esquerda aqui também é Machu Picchu, né? Enfim, dos terraços agrícolas, né? Isso é uma questão que os incas vão inovar, vamos dizer assim, vão expandir, né, esses cultivos verticais, que era, na verdade, a maneira que eles tiveram de, né, produzir alimentos em montanhas, uma região montanhosa difícil. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, antes de mais nada, fazer um comentário aí sobre a questão da historiografia, né, gente? Então, esse texto, né, que eu coloquei para a aula, né, é do John Murray, que foi um historiador ucraniano, né, já falecido, enfim, faleceu em 2016, e esse capítulo está dentro de uma grande coleção que se chama Na História da América Latina. São vários volumes aí, que é uma obra de referência sobre a história da América, organizada pelo Leslie Bethel, que é também um historiador importante aí da história da América. Né? São europeus, né, gente? Vamos pensar, né, enfim, é complicado aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Pelo menos no terreno da história, a gente ainda tem que ler esses autores europeus, pelo menos para ter uma base. Né? A ideia, quando eu montei o plano da disciplina, né, gente, como eu disse para vocês, é a primeira vez que eu estou ministrando América 1, né, porque América 2 eu já dei várias vezes, né? Agora América 1, no início,
né, complicado, porque você não... Então tem que olhar os planos de outros professores também e tal, aquela coisa, né? Mas esses textos, né, como foi sobre os maias e astecas, né, e esse agora sobre os incas, são alguns textos, digamos, que vocês vão encontrar em programas de ensino de praticamente todos os professores, assim, eles são pontos de partida, assim, de referência, né. Eu agora, já que eu tive, né, estou tendo mais a experiência, tive um tempo, dei uma olhada em outros textos, talvez, se eu fosse dar a disciplina de novo, não sei se eu ia usar esses textos, né, mas enfim, é assim que você vai aprendendo, né. De qualquer forma, eles são textos de referência, né, e são autores clássicos, né. Então, a ideia é partir desses clássicos, mas não ficar só neles, né. Por isso que a importância desse trabalho, por exemplo, que vocês vão escolher o texto lá, né, de arqueologia e antropologia, vocês vão ver que vocês vão ter contato com outros autores também, e aí nativos aqui americanos, tá? Porque, como eu disse para vocês, a história ela tá meio defasada nesse sentido, e aí, né, antropologia e arqueologia estão bem na nossa frente, né? Então, assim, tem alguns nomes bem importantes, tá? Se a gente vai estudar a América pré-invasão. E aí, eu não ter como falar todos, mas eu trouxe alguns aqui só para, né, vocês terem uma noção de alguns nomes, tá? Assim, quando vocês podem ver que vocês forem pegar um livro sobre esse tema, tanto da Mesoamérica quanto do Peru antigo, né? Vocês vão ver o nome desse cara, William Prescott, tá? Ele foi o primeiro, assim, que escreveu, que pensou em escrever um livro de história, né? Que não fosse sobre algum tema a ver com a Europa, né? Então, assim, primeiro que pensou em escrever sobre os indígenas aqui nativos da América. E ele foi bem precoce até, se a gente pensar, né? Se a gente lembrar das nossas aulas lá de teoria do ano passado, lembram, né? A gente discutiu aí toda, né, a formação da história no século XIX, né? Vocês vejam, né, aquele foco nos documentos escritos, né? Lembram tudo aquilo que a gente estudou, né? História metódica. E aí, o ranking, né? Enfim. Então, se você pensar para estudar tanto né, os povos do México, né, quanto os povos do Peru, se tem naquele contexto, né, se você pensa no século XIX, você já é meio corajoso, assim, porque você, né, não tem documentos oficiais escritos disponíveis, já começa por aí, né? Então, assim, ele era um norte-americano, né, William Prescott, e né, viveu entre 1796 e 1859, né, então, assim, ele publicou livros lá em 1850, 51, dois livros super importantes, tá, que se chamam História da Conquista do México e História da Conquista do Peru. E, assim, ele já, naquele período, já teve acesso a várias fontes, claro que não todas, né, gente, mas, assim, ele fez uma busca de fontes, foi bem importante, assim, assim, se vocês, como eu estou dizendo para vocês, se vocês pegarem qualquer texto, né, é quase impossível não citar esse cara, porque ele foi o primeiro, né. Depois, e aí, claro, as obras dele ainda são importantes porque, né, se a gente pensa assim, tá, tem uma descoberta de fontes, mas não são tantas fontes assim, né, então, assim, claro que pode, né, a linguagem está um pouco desatualizada, imagino que ele está escrevendo lá na primeira metade do século XIX, assim, mas se vocês, por exemplo, né, resolverem pesquisar alguma coisa, né, sobre esse período, vocês vão ter que citar e ler esse cara, né, enfim, ele é uma referência importante. Depois, queria citar a Maria Rostorovsky, que é uma peruana, viveu 100 anos, né, morreu agora há pouco tempo, 2016, tem uma obra imensa, imensa sobre o Império Inca, né, eu queria até trabalhar algum texto dela, o problema é que ela tem, assim, muito, assim, livros inteiros, né, são muitas páginas, assim, fica complicado, né, para trabalhar em sala de aula, assim. Mas é muito boa a obra dela, muito importante, né, o livro dela, a história do Tahuantinsuyo, né, que a gente já vai falar o que é o Tahuantinsuyo, é um dos livros mais importantes. Depois o Nathan Watchell, que é francês, né, está vivo ainda, 1935, ele é um etnohistoriador. Então, se a gente pensar assim,
para estudar, né, esse campo, é bom que você tenha um pé na antropologia, né? Então, assim, interessante o lado dele ser um etno-historiador, né? Juntar antropologia com história. E ele tem 2 livros importantes, né? A Visão dos Vencidos. Então, ele também está preocupado aí com o olhar, apesar dele ser francês, né? Ele está preocupado em pensar, né? Como é que os próprios indígenas viram esse processo, né? E também o Retorno dos Ancestrais. Depois tem o Serge Gruzinski, que é um francês, talvez já não sei se já ouviram falar dele, mas ele é bem famoso, né, no nosso campo assim, de historiadores. Ele é um francês, também está vivo, tem vários livros importantes, né, sobre esse contato. Ele está bem preocupado assim como é que se deu, né, depois da conquista, da invasão, como é que se deu a imbricação das culturas, né? Quem que foi influenciado por quem, como que indígenas foram influenciados por europeus por indígenas, enfim, né? Esse processo que ele chama de hibridismo cultural, essa miscigenação. Tem também a Ana Maria Lorandi, tá? Que já faleceu agora há pouco tempo, 2017. Foi uma argentina, uma pesquisadora argentina super importante, também etnohistoriadora. E ela também estudou o Tawantinsuyo, só que mais a parte que ficava na Argentina, né? Porque já vou mostrar para vocês um mapa, né? O tamanho do Império Inca, ele é gigantesco. Então ele chegava aqui no sul, né? No norte da Argentina. Então uma parte da Argentina, né? Fazia parte do Império Inca e ela estudou, né? Essa região. E aí as fontes, né? Então, para a gente pensar também, né, a história, a gente pode chamar de história antiga também, né, como eu acho que eu já tinha comentado lá na outra aula com vocês, tem também uma linha de historiadores que pensam assim, a história antiga da América, né, história pré-invasão, enfim, como a gente, são opções para a gente usar, né, para não usar pré-colombiana, porque aí parece que, né, o Colombo é o marco, né, e acho que não deve ser. Um dos pontos é que a América do Sul ela não tinha escrita, né? Isso dificulta bastante. Se a gente comparar com a América Central, né? Lembram dos códices, né? Então tem toda as estelas, né? Que são os escritos, enfim, em pedras, né? Que você vai encontrar nos maias e nos astecas, por exemplo, né? Você não tem nenhuma forma de escrita, né? Na América do Sul. Então esse é um fator que não impossibilita, mas ele complica um pouquinho, vamos dizer assim, né? Pelo menos é uma diferença entre a Mesoamérica. Tem outro ponto que a arqueologia na Mesoamérica ela é muito mais forte, né? Justamente você tem que ir para a arqueologia para conseguir descobrir materiais. E aqui na América do Sul ela não tem tanta força, né? Enfim, como na América Central. Aí, por exemplo, a tecelagem é um dos exemplos, que é a principal arte inca, né? Fazer roupa, fazer tecido, é super importante para os incas, né? Isso, né? O que sobra disso? É difícil se você pensar assim, ali você poderia dizer que tem uma forma de escrita. Até tem algo que conseguiram catalogar, né, e preservar, mas grande parte disso porque é um material muito mais perecível do que uma pedra, por exemplo, né, como os maias gravaram, né, muita coisa nas pedras, né. Então, o que a gente tem, né, de fontes? Na verdade, em termos de fontes escritas, são os relatos dos próprios espanhóis, né, dos próprios europeus, né, os primeiros que chegaram, né, junto com os conquistadores, começaram a escrever, né, relatos. É uma coisa que vai entrar muito na moda nesse contexto do século XVI na Europa, justamente, né, vai ter uma busca por, né, para as pessoas comprarem livros, né, que estão falando desses relatos, né. A literatura de viajantes, ela se torna um gênero, vamos dizer, importante nesse momento na Europa, porque as pessoas estão super curiosas, né, nossa, primeiro com a própria África, porque Portugal chega primeiro na África, né, em 1453, Portugal adentra o Rio Senegal na África e começa a construir feitorias, né, comercializar com a África. Depois eles vêm
os espanhóis e os portugueses para esse continente que era desconhecido da Europa, né? Então, é tudo novo, né? E aí vem aqueles relatos maravilhosos, fantasiosos, super malucos, assim, que é bem interessante, tem quem estuda isso, eles fazem os desenhos de uns animais que nem existem, umas coisas bem loucas, assim, tipo, com um olho na testa, umas aves parecem uns monstros gigantes, tem os desenhos dos peixes que voam no oceano, umas coisas malucas, assim. Porque era a novidade que eles não conseguiam assimilar, né? Era muito diferente do contexto europeu, né? Eles não entendiam direito aquilo, e aí a representação ficava muito maluca, né? Mas um dos primeiros que fez o relato foi Francisco Jerez, que publicou a verdadeira Relação de la Conquista del Peru. Vejam, bem em seguida, né? Foi 1532 e 34 ele já dá um jeito de, né, de escrever alguma coisa. Mas aí a gente vai ter algumas fontes, sim, de nativos americanos, né? E aí aqueles 2 livros que eu mostrei para vocês que eu coloquei lá no Moodle são os principais, tá? O do Garcilaso de la Vega, então, né, que são nativos. Então vejam, mas eles não são pré-invasão, eles são pós-invasão, tá? Porque como não tinha um sistema de escrita, então assim, eles, na verdade, esses dois, né, tanto o Garcilaso quanto o Guamán Poma, eles são filhos de conquistadores, de invasores, né? São filhos deles. Inclusive, se não me engano, o Garcilaso, eu não me lembro qual dos dois que coloca, não, acho que é o Guamán Poma, que é filho de uma princesa inca. Então, assim, o pai é um conquistador espanhol e a mãe uma princesa inca. Então, por isso que ele se diz sendo um descendente de incas. Na verdade, os dois se colocam como descendentes dos incas, nesse sentido. Então, assim, eles são educados, né, aprendem a ler e escrever em espanhol, e aí que eles escrevem, então, seus 2 relatos, né, tanto os comentários reais do Garcilaso, quanto a Nueva Crônica e Bom Governo do Guamán Poma. Né? Esse último, então, chega a ser uma carta de 1.200 páginas para o rei da Espanha, que ele manda lá em 1615, e ninguém sabe como que esse negócio ficou perdido, né? Na verdade, foi achado em 1908 e publicado em 1930. Né? Então, assim, ia ter um espanhol lá daquela época, imagina, tem que ser decodificado, né, apresentado, contextualizado, para a gente poder ler hoje, né? Então, assim, por exemplo, essa fonte, o Prescott, que eu falei lá, o primeiro, né, que escreveu, ele não teve acesso, né, porque foi bem depois, né, do período que ele viveu e escreveu. Então, assim, quase todos eles utilizam as mesmas fontes, né, como sempre, né, na história isso é comum, você vai depender dos problemas que você colocar, você pode usar as mesmas fontes, né. Então, aí o papel da antropologia e da etnologia e da arqueologia são importantes. E aí, então, relatos orais, né, gente? Vocês devem estar pensando como que vai estudar. Né? Então, tem também toda a memória, né? Então, assim, tem histórias, tem mitos que até hoje eles estão acessíveis, né? Que as pessoas vão contando, recontando, né? E naquele contexto que os espanhóis chegaram, né, e invadiram, ali a tradição era viva, muito viva, e ela continuou sendo compartilhada, apesar da tentativa, né, de que isso não acontecesse, porque a própria catequização, né, e trazer a cultura, impor a cultura, né, hispânica, enfim, né, escrita, né, impor a religião católica, tudo isso era uma tentativa de apagar essa cultura, essa memória dos povos. Só que os povos resistem, não é bem assim se acabar com uma cultura. Aí até o Gruzinski, que eu citei lá também falou, é um dos que estuda muito isso, né? Como que se dá uma espécie de resistência também dos próprios indígenas, apesar dessa força, dessa imposição, né, europeia, os indígenas também resistem. Então, assim, a arqueologia, como eu falei para vocês, as escavações, né, encontram uma série de materiais, tudo isso é super importante para a gente entender, então, esse período pré-invasão. Então, o que é o Tahuantinsuyo, né? Na verdade, Tahuantinsuyo, e aí agora a gente vai falar mais dos incas mesmo, talvez
deixar um pouco para a aula que vem falar de alguns outros povos também, na verdade é um termo, né, em Quechua, que é a língua, né, dos próprios incas, a mais importante, pelo menos, que era falada, mais corrente, como eles chamavam, o império a partir de 1438, tá? Porque, assim, se a gente for colocar uma cronologia, né, enfim, a fundação do Império Inca é bem anterior, na verdade já se fala que é em torno de 1200, mais ou menos. Mas ele entra numa fase de expansão, vamos dizer assim, de consolidação, com o Pachacuti, né, e que aí é 1438 e vai até 1532, 33, enfim, quando acontece a invasão. Então, o Tahuantinsuyo é esse período final, vamos dizer assim, do Império Inca. E aí, em 1438, então, que acontece a fundação desse império na cidade de Cusco, né? Cusco, no Peru, que hoje, inclusive, quando você vai para Machu Picchu, você tem que ir para Cusco, né? Enfim, se torna a capital, a cidade mais importante desse Tahuantinsuyo, né? Do Império Inca final. E é o Pachacuti, que é o nono Inca, né? Numa cronologia, na verdade, entre o primeiro e são vários, né, Incas que se sucedem. É o principal Inca, vamos dizer assim, o Sapa Inca, também como se chamava, que era, né, traduzindo para um termo impreciso, como se fosse o imperador, o principal, a liderança principal, vamos dizer assim. Quando eu falar o Inca, é nesse sentido que eu estou falando, né, a liderança principal e que carrega um tom de divindade, né, gente? Ele é o representante do sol, de Inti. Inti é o sol principal, deus do povo Inca, né? Tem toda uma mitologia também que vocês buscarem. Na verdade, eu até encontrei duas mitologias de fundação dos Incas, enfim, mas não vou entrar agora aqui, né? É que, na verdade, eles vão se expandindo muito, né? Nesse mapa, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas ele está em várias cores, né? O rosinha, por exemplo, aqui no mapa, vocês vejam a extensão que ele, né? Que ele ficou enorme, né? O Tahuantinsuyo. Então, o rosinha aqui, o roxinho, né? Tá escrito aqui Pachacuti, que ele, né, governou entre 1438 e 1463, no caso agora, né? A gente é depois da Era Comum, tá? Essa região toda aqui, digamos assim, que ele expandiu, né, o Império Inca. Depois, o que veio depois dele, né, o Tupac Inca, é já essa parte laranjinha, então ele continuou expandindo, tá, mais ao norte. Depois o seguinte, os Sapac, acho que não consigo enxergar direito, para mim fica pequenininho aqui. É esse laranjinha mais claro aqui, um rosinha quase, enfim, um tomzinho diferente aqui. Depois o verde, é o Huayna Capac, tá? Que a parte verde ele expandiu bastante para o sul aqui, ó, pega o que hoje é Argentina e Chile. Depois lá em cima o Ascar e o Atahualpa, que é o último, né? Seria um verdinho claro, que na verdade não estou conseguindo enxergar aqui no mapa. Mas enfim, isso se dava até em função dos próprios costumes da própria religião dos incas, porque apesar de, às vezes, né, de acontecer que o filho do Inca sucedia, não tinha um princípio de hereditariedade de que o Inca seguinte, ele herdaria os bens do seu pai. Na verdade, né, o texto não comenta isso, mas é uma coisa bem interessante até, que os Incas tinham o costume de cultuar, né, eles mumificavam, né, o seu Inca, seu Sapa Inca, seu principal, eles mumificavam, né, e eles cultuavam esse Inca, né, que tinha morrido, mas ele não era, como é que eu vou dizer, ele continuava, é como se ele continuasse vivo, tá? Ele continuava, inclusive, dono dos seus pertences. O filho não herdava, o filho tinha que, por isso que o império ia se expandindo sempre, porque o filho dele, o Inca seguinte,
ele tinha que continuar conquistando, né, terras, porque, na verdade, os incas, né, as lideranças eram donas da terra e as pessoas, na verdade, trabalhavam a terra. Né, tanto que o texto comenta que, às vezes, elas eram removidas. Né, a região que o Inca controlava, né, ele tinha poder de remover as pessoas, enfim, de acordo com o seu interesse, né. Mas, então, assim, como o filho não herdava do pai, ele tinha que conquistar mais terras, né? Então, vocês veem como, em função disso, o império foi se expandindo, né? Inicialmente ele era bem menor, era praticamente aquela região rosa mais clara ali, e aí foi se expandindo a partir do Pachacuti, né? Então, o Tahuantinsuyo representa um momento realmente de grande expansão desse Império Inca, né, em cima de outros povos que estavam vivendo, né, em toda essa região, né, gente, é super povoada. Ninguém sabe os números, tá? Ninguém sabe quantas milhões de pessoas, né? Tem várias, inclusive é um tema dentro da historiografia desse período, tem várias teses aí que vão defender, né? Uns dizem que tinha menos gente, outros que tinham mais. Eu já li um que fala que tinha 90 milhões de pessoas, outro fala que tinha 5 milhões, enfim, tem outro que fala 50 milhões, são, né, versões aí em disputa, mas que, de qualquer forma, o número que tinha foi muito reduzido com a chegada dos europeus foi. Né? Mais ao sul, os índios mapuches do Chile, né, que são indígenas que ainda têm, né, uma ancestralidade até hoje, eles resistiram, né, e bloquearam os incas ao sul. Então, eles chegaram até um ponto ali do Chile e depois eles não conseguiram mais, porque os próprios, né, mapuches do Chile resistiram e não se deixaram dominar pelos incas. Né. No final, aí teve, além de toda, né, antes mesmo da chegada, né, dos europeus, vamos dizer assim, tem uma briga entre os irmãos Huascar e Atahualpa, né, e que, na verdade, o Huascar tinha sido imperador antes, né, o Inca antes, e assassinado pelo Atahualpa, enfim, e que ficou sendo o último Inca no final, e toda essa deterioração, na verdade, já estava acontecendo antes, né. E a própria forma de condução, né, do Tahuantinsuyo levou a que vários desses povos que foram conquistados, né, nessa expansão, como eu estou dizendo, eles vão, né, tendo um exército muito forte, eles conseguem se impor, né, e ele vai gerando descontentamentos, né, na verdade acontece um pouco parecido o processo como aconteceu com os astecas, né, que os espanhóis só conseguiram vencer porque eles se aliaram os inimigos, os adversários, né, tanto dos astecas, e se a gente pensar aqui, né, a quem estava descontente com os incas, né, em todas as teias de reciprocidade que eles criaram, né, e o fato de, como o texto coloca, às vezes eles deslocavam as pessoas para super longe, né, enfim, tem várias questões que vão gerando um descontentamento. Alguém quer falar um pouquinho aí dos que leram o texto? Nessa parte inicial? Bom, posso começar, professor, até tinha comentado com o pessoal lá que eu gostaria de começar falando do texto ali, né? Uhum. Até então ali já foi dado bastante spoiler até do que eu ia comentar, né? Mas faz parte, né? Se a professora não se importar, eu gostaria de começar do início do texto, pode ser? Desde as primeiras páginas ali, da 63 em diante, que eu fiz uma fichinha ali até a 69, se não me engano aqui. Bom, como que como a professora já tinha falado, quando a Andina ela foi invadida pelas tropas de Pizarro, né, em 1532, né, já havia se passado um grande período ali, né, desde a compilação da Granada, das Ilhas Antilhas, lá pelos castelhanos, né, pelos os europeus, né, que estavam vindo. E devido a tudo com esse tempo, né, uma geração de europeus eles já estavam bastante familiarizados, né,
com os costumes dos índios e também com os costumes pagãos. Como você já tinha citado também, né, sobre aquela geração, né, que cresceu no Novo Mundo, que estava que ouviram, né, boatos dos povos, né, mais ricos que viviam na sociedade dos Andes, era muito comum, né, entre os colonos, eles estavam, era uma história muito comum, né. O texto fala que um português chamado Aleixo Garcia, de tanto ouvir esses relatos, ele e de histórias dos povos dessa região, ele fez com que juntasse, né, uma pequena excursão dos xiriguanos, eu acredito que seja isso, a pronúncia, e, desde então eles juntaram com eles, começaram a atacar os povos, né, das montanhas do sudoeste, aproximadamente 5 anos antes de Pizarro invadir pelo norte, né, em 1532, né. Então, com essa invasão, com essas duas invasões, tanto o Pizarro pelo norte e Aleixo Garcia pelo sudoeste, dessas duas invasões, outros pretendentes se diziam também ser os primeiros, né, a falar desse reino, né. Então houve essa complicação aí de quem se apossava da região ou não, né. Então, a partir desses relatos, outros testemunhas que deriva o conhecimento sobre a civilização andina de 1532. O texto também ele fala de um conhecimento incompleto, a professora também falou um pouquinho ali sobre a comunidade acadêmica, né? Ela tem uma consciência meio defragrada, né? E também poucas arqueólogos se dedicaram, né, profissionalmente mesmo, né? Mas alguns estudos foram feitos, né, em relação à paisagem do vertical, né, que é uma montanha, a região que é só montanhas praticamente. Então, houve séries de estudos sobre essa paisagem também nas técnicas, como já foi comentado, que era da tecelagem, né, e também sobre a construção, né, algumas que se distinguem, como em Machu Picchu, né, que é aquela construção já foi mostrado na imagem ali, né, tão precisa, né, sem usar qualquer tipo de concreto, apenas pedra sobre pedra, né. Então, seguindo o texto também, em período mais antigo, cerca de centenas de anos antes dos Incas, parece mais, os materiais pareciam mais acessíveis, né, que foram catalogados como as cerâmicas, alguns os artefatos decorativos e também a técnica de tecelagem, que era muito comum, né, que era, como foi citado ali também, que era praticamente uma tradição deles produzir bastante roupa, né. Então, eles tinham essas técnicas de tecelagem que foi catalogado. E tudo isso foi catalogado, né? Mas até 1532, né? Como estava comentando ali, né? Antes da invasão, né? Dos europeus ali, que acabaram saqueando, né? O que puderam ali. Então, devido a isso, há menos possibilidade de obtermos conhecimentos através de arqueologia, né? Como nós temos hoje. Então, por isso, nós dependemos, nós estudantes também, pesquisadores, dependem mais dos relatos, por quem esteve lá, de quem estiveram lá, né? Que eram os europeus, né? Então, os estudiosos, eles acabavam se queixando, né, dessa falta de relato, né? Muitos pesquisadores, né, acabaram parando sua pesquisa na metade devido à falta de alguns relatos de umas fontes mais verídicas e algo ficou sem resposta. Mas no século XIX, ele foi um grande período de publicações das antigas descrições, né? Foi um período que mais verteu informações, né, que não chegou na imprensa, assim, né? Como foi falado ali do William Prescott, né? Ele teve acesso, né, que publicou ali, como já apareceu no slide anterior ali, a conquista do Peru, né, de 1897, né? E outros pesquisadores também tiveram
vamos dizer assim, beberam dessa mesma fonte, como já tinha relatado ali sobre aquela carta de 1.200 páginas ali, né, que era do índio andino. Então essa carta ela foi, vamos dizer assim, uma fonte onde muitos outros historiadores e estudiosos que usaram isso como referência, né? A única coisa que mudou ali foi o significado de alguma interpretação, coisa assim, né? Porque ela foi de 1908, em 1615, e a partir de 1896, 1980, outros autores com textos ocasionais foram escritos, né? No caso, ambos utilizavam as mesmas fontes, com significações e interpretações diferentes. Então, com essa carta em mãos, assim, que ficou perdida, né, há muito tempo, houve um grande entendimento, né, do que aconteceu de fato, né, uma grande, vamos dizer assim, um grande buraco foi preenchido, né, foi entendido. Aí, já mais adiante no texto, já na página 65, ali então, até aqui nós notamos que os primeiros observadores, né, eles chegaram a certa conclusão, né, que dos estudos modernos confirmam o resultado desses primeiros observadores, né, que essa carta de fato existiu, houve essa foto, tudo mais, né, e também já na página 65, no primeiro lugar, né, a paisagem ela era bem diferente do que ambos já tinham visto, né, por mais que a região da Europa tenha frio, né, o que eles encontraram aqui foi totalmente diferente, né? Algo inusitado para eles. Mesmo sendo relatos de alguns soldados, né, dos quais tiveram conflitos na Itália, México, Guatemala e assim vai, nada se comparava ao que eles encontraram ali, né? Então, nos Andes, as montanhas elas eram muito altas, as noites eram bastante frias, os dias eram bastante quentes, como os textos nos apresentam, e os vales eram muito profundos. Então, você imagina uma montanha, né, do ladinho da outra, num vale onde praticamente só cabe você e mais uma fileira de pessoas, soldados, caminhando, né? Imagina a dificuldade do povo, né, vivendo nessa região, né? Até hoje, né, é bem questionado como que uma população tão grande, né, sobrevivia nessa região, né? Em segundo lugar, as riquezas da região, né, não tipo a riqueza assim que você pode ir saquear, levar, como de fato aconteceu, algumas coisas foram levadas, né, alguns artefatos, mas a riqueza de quantidade de pessoas que viviam nessa região, de habilidades que elas possuíam, né, para sobreviver nessa região, e as tecnologias que elas utilizavam para fazer as suas construções, as suas estradas, e até mesmo no seu sistema de irrigação ali, na primeira imagem lá que foi mostrada no slide, dá para ver bem ali os pisos, né? Então, cada piso ali era uma família, por exemplo, que plantava e colhia alguma coisa ali. Por exemplo, folhas de coca era tradicional. Cada colônia tinha sua plantação de coca e tudo mais. E isso, nessa imagem mesmo, se você olhar na primeira imagem ali, ó, todo o trabalho que eles tiveram que fazer ali, para fazer aquele muro de arrimo, depois planar, fazer a pastagem, e também tinha um sistema, acho que mais adiante no texto ele explica bem que o sistema de irrigação deles, eles aproveitavam a água das geleiras, né? Então, ela passava por cada piso, cada degrau na parede ali da cidade ali, vamos colocar dessa maneira, ela ia irrigando, né, degrau por degrau, ela irrigava a terra, né, para manter para colheitas ter uma fonte boa vamos colocar assim, para ela se desenvolver melhor, né, uma irrigação para se desenvolver. Também foi falado também do príncipe lá e tudo mais, a professora também já tinha comentado. Então, a vitória dos espanhóis em Cajamarca, né? As pessoas elas ficam se perguntando que como que um lugar foi a ruína, né? Com tanta facilidade, já tinha uma autoridade que governava. Então, essa região
como a geografia era tão distinta, até tão única do lugar, né? Foi de uma latitude tão alta, ela se acabou, né? Ficou meio, né? Não consegue se entender de fato, né? Apesar de ter invadido tudo e feito isso, essa região meio que foi se acabando. Embora algumas verdades, algumas conclusões, elas possam ser feito uma reelaboração, né? Para ter um grau de entendimento um pouco melhor. Partindo já na página 67 do texto, as regiões mais densamente povoadas, né, altitudes extremas, elas, que é popular até hoje, existe até hoje, os povos, né, que vivem ao redor do lago Titicaca, que é uma população que intriga, o texto coloca dessa maneira, uma população que intriga planificadores internacionais, né? Então, os mesmos vê nessa população cavando um meio de sobreviver, né? Ainda eles se perguntavam como que uma população agrícola tão numerosa insistia em viver num lugar tão diferente, num clima que o texto coloca também que pode gerar 300 noites ou mais, né, durante um ano. Então imagine você viver num lugar assim, né, que você pode plantar alguma coisa, mas não pode saber se vai nascer devido ao clima, né? Então eles tinham que se adaptar, né, conforme as colônias iam se expandindo. Mais adiante já se fala sobre isso, né? Com a relação à agricultura nos Andes, agricultura andina, no texto ele comenta, né, que começou a chamar a atenção do agrônomos recentemente, né, e fala também sobre a facilidade de adaptações de algumas especiarias europeias. O texto comenta que é uva, cevada, cana-de-açúcar, banana. Então, esse tipo de alimento ele se adaptou nessas condições climáticas nos Andes andinos. Mas ninguém sabe, né, se essas variedades cultivadas que foi feitos esses testes aí, existiam antes de 1532, antes da invasão de Pizarro, né? Agora o milho, a batata, então esses já eram encontrados praticamente por todo o continente, mas no sul não era tão produzido em grande quantidade. Isso, exatamente, essa imagem. Até alguns alimentos desse daí eram considerados produtos exóticos, né? Tinha uma valorização exótica. Uhum. Vejam só a quantidade de milhos, né, gente? Já devem ter visto imagens disso, né? É incrível. Centenas de espécies de milho e batata, gente. Batata surgiu também nos Andes, né? E milhos, enfim, diferentes, né? Hoje Milho, em dia, inclusive. Oi. Não, só para dizer que o milho, por exemplo, era um alimento importante nos sacrifícios, né? Nos rituais, enfim, né? E se for analisar hoje, por exemplo, colheita de milho, não sei se a maioria aqui faz um passeio pela colônia ali, né, para dar uma olhada no milharal na época de milho ali, mas se pega é só uma qualidade só, só o amarelinho, você não vê essa variedade que tem de milho roxo, preto, milho mais vermelho. Isso daí a gente vê mais nos pequenos agricultores, tipo chacreiros da região da cidade, que produz para consumo próprio, né, para manter o galinha, o seu porquinho lá, eles fazem esse plantio, né, mas com essas qualidades aí, não as de grande escala, né, que existe, né, por exemplo, das grandes cooperativas aqui da cidade, né, que é uma qualidade só, né. Sim. E batatinha também. É o capitalismo, né, gente, que fez isso, né, para acabar com a variedade. Esses milhos coloridos são orgânicos, né, gente? Então, assim, para ter produção em larga escala, do jeito que é feito, é simplificação, né? Simplifica uma espécie só para dar lucro, né? E geneticamente modificado, né? Mais isso. Sim. Se tem mais alguma coisinha aqui. As folhas de coca também, né, gente? Lá nos Andes eles cultivam, né?
E agora, claro, tem a produção de droga e tudo, mas a coca, ela é um alimento, né? Inclusive para Uhum. suportar, né, as altitudes, porque, por exemplo, a gente, se for, né, viajar para lá, vai ter uma dificuldade, né, muito grande, até em respirar. É muito difícil, o ar, ele é mais pesado, mais comprimido, né? Exato. E eles mesmos mascam, né, folhas de coca para conseguir, né, respirar, enfim. Exatamente. Várias colônias, né? Várias não. Todas praticamente as colônias. O texto adiante vai falando que eles tinham povos a 4, 5 dias de distância da colônia principal. Uhum. Então, todas elas tinham produção de coca, tanto para consumo próprio ali, onde eles estavam cultivando, quanto para levar para, vamos dizer assim, para a cidade principal, né? Sim. Então, É a uma colônia coisa, de coca, sim, ela uma era coisa. uma das mais populares, vamos dizer assim. Uhum. Até Sim. hoje. Ah, sim, com certeza. É a produção que eles têm no Peru, na Bolívia, né? Enorme, né? Para gerar, para fazer cocaína, né? Enfim. Pois faz E lá bem, eles. bem que antigamente não, nos anos 50, 60 por aí, Uhum, você ia na farmácia você comprava, né, cocaína, né, era sim. um produto ali de prateleira, né. Pois é, e ali, no caso, Devido ao na. refino que teve, né, com o passar do tempo Uhum, aí, ficou virando sim. essa droga, né, um produto ilícito agora. É, se vocês devem ter assistido já na Netflix, tem várias séries, né, explicando como é que, mais pouco da história, né, da cocaína ali, né, como é que acontece o cultivo. Hoje tem vários filmes e séries que explicam, né. Mas uma coisa também que é interessante que ele coloca sobre a comida, né, que o próprio clima ali da região, ele favorecia a conservação dos alimentos, né, porque era tão Isso, eu ia falar frio, né, exatamente agora. que congelava de noite, né, e depois no dia a dia ele ficava seco, porque o sol era muito, né, secava tanto que então você tinha tipo um charque, assim, né, como se fala, e ao mesmo tempo também congelava, né. Na verdade, foi uma dificuldade que eles tiveram que favoreceu eles, né, Sim. nessa Uhum. secagem de carne, né? O texto ele até comenta, né, tanto a carne dos animais que eles já tinham domesticado, quanto Uhum. os animais que eles utilizavam em caça. Então, no Sim. período da noite, né, que era bem mais frio, né, a temperatura chegava abaixo de zero, praticamente, Uhum. congelava a carne durante o dia no sol escaldante e ela se secava e facilitava até no transporte, como ficava 3, 4 dias de distância, por exemplo, então Uhum. facilitava o transporte do que você, por exemplo, um animal de 30 quilos para você caminhar 3 dias aí com ele nas costas, Sim. não Bah. é fácil. Agora, já ele já feito esse processo, né, de Uhum. secagem, de charqueagem, como Sim. você relatou, ele praticamente pesava o quê? 5 quilos no máximo, olha lá ainda. Porque É, e a ele carne fica conserva, né, conserva por vários dias, né. e Que esse é o problema, né, hoje a gente tem geladeira e tudo fácil, né. Agora imagina quando você não tem como, né, a comida estragava rapidinho, né. é, Uma questão importante do censo, né, também que ele vai falar, né, como é que eram contadas as pessoas, né, que é sempre o casal, né, e os solteiros e viúvos não eram registrados, né, porque para eles tem essa importância, né, da dualidade, né. é. Alguém mais quer comentar? Até essa questão do censo, acho que agora da página 69 em diante, que ela começa a falar do censo, ele ficava meio Uhum, perdido, porque quando eles faziam aquela contagem, uhum, da, por exemplo, eles estavam aqui em Tauatsui Noyo, coisa assim. Então, eles contam ali, não, mas lá em Chinchão tem uma parcela da nossa galera aqui, uhum, do nosso pessoal aqui. Daí sim, vão lá em Chinchão, né, de Chinchão, uhum, eles contam novamente os de Chinchão como se fosse de Chinchão, mas não os de Tiwanaku ou uhum, sim, Chupanchó, tem várias. aham, Eu sim. falo colônia, esses nomes, não sei se pode Não, ser não assim. tem.
Não tem problema. É que, vejam, o importante é a gente colocar o impasse que gera, né? Justamente essa política expansionista dos incas, né? Porque se eles pegam as pessoas, né? E mandam as pessoas para longe, né? E aí isso também era o próprio processo da mita, né? Que era a forma importante, assim, de trabalho que existia, que já depois os espanhóis vão se aproveitar, né, e vão continuar, na verdade, que é aquela obrigação que as pessoas têm, né, as pessoas têm obrigação de prestar serviço, tá, durante um tempo, enfim, tá, e aí vai ter um número X de pessoas por cada comunidade, enfim, depois também eles vão ter tudo isso organizadinho nos quipos, né, então, assim, tem um sistema de conta que eles vão contabilizar, né, quantas pessoas vão e tal. Mas a questão é que cada vez mais eles mandavam as pessoas para lugares mais distantes, né? E aí a pessoa já está lá longe, né? E aí ela vai ser contada com uma pessoa lá do lugar de origem, né? Ou aquela cidade para onde ela foi, né? Começa a ficar confuso e problemático isso, né? E às vezes eles querem que a pessoa não só preste aquele serviço, eles querem que eles fiquem lá colonizando aquele lugar, né? Então era complicado. E aí, por isso que eu digo, a propriedade, né, como a gente conhece, ela não existia, né? Como mesma coisa na África, né? Essa propriedade europeia, né? Que tu tem o título, que é tua, tu passa para o teu filho, né? Essa coisa hereditária da propriedade, ela não existia, né? Porque as pessoas cultivavam ali temporariamente, vamos dizer, né? Elas estavam trabalhando coletivamente com a terra, uma família ela até recebia um local para cultivar, mas ela não tinha essa coisa assim, e nem tinha essa necessidade, né? Essa coisa que é um capitalismo, né? Que vai trazer essa coisa da a propriedade, né? De tu ser dono de algo e não querer dividir com mais ninguém, né? Essa coisa, né? Que vai surgir com o capitalismo, na verdade, né? Até voltando um pouquinho ali, um pouco dessa deles ir cada vez mais longe devido também ao aumento da população. Então, o que eles produziam naquele lugar, determinada região, já não estava suprindo a necessidade da demanda do tamanho da população que existia. Então, foram cada vez mais distantes. Até o texto Também. fala que eles foram para a Cordilheira Central, ou foram para as florestas andinas. Então, eles foram cada vez mais longe procurar terras para ter mais produtividade. O que em uma determinada região eles em um ano eles podiam fazer pescar, podiam coletar, colher alguns pisos, o texto coloca dessa maneira, os pisos, no caso, no Isso. paredão lá, Isso. aquelas degrau, Degraus, né? durante um ano, isso, já não, esse sistema já não estava suprindo, então eles foram cada vez mais longe, né, procurando mais terras produtivas e também animais para caça, para domesticar, para suprir a necessidade da população, né, que aumentou. Aí essa questão do censo que vem agora, Isso agora em diante no isso é bem importante. E essa coisa, eu só queria deixar esse conceito, né? Pisos ecológicos verticais, ele é um conceito desse autor mesmo do texto, tá? Que ele formulou lá em 72, né? Que, né, ele já era, né, um cara assim, bem de idade quando escreveu o texto, quando foi publicado, né? Enfim. Então ele já estava pesquisando há bastante tempo e ele que teve a ideia desse modelo, né? Na verdade, é um modelo explicativo para como é que se dava essa agricultura, né? Como a gente estava falando, a dificuldade toda porque não tem zonas planas para plantar, né? Não tem, como a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Vários espaços que são possíveis de ter, né? Então, eles tinham montanhas e aí a adaptação ela teve que ser vertical, né? E aí é um conceito que ele formulou e que alguns já criticaram, enfim, tem todo um outro debate que não dá para entrar também aqui, mas que em função desse conceito dele aí também. Mas Osni, só um pouquinho, tá? Eu queria saber se os demais aí alguém quer participar também. Leonardo, Gabriele, Lucas, Luana. A Luana quer participar, sim, professora.
Tá. Então, Osni, só desliga um pouquinho aí, por favor. Não, só mais uma questão, professor. Desses degraus, né, não tinha outra solução para eles plantar, tinha que ser feito assim, Sim, analisando. É um sim. paredão Uhum. com a pique, né, não tem como Sim. produzir, então eles tinham Uhum. que utilizar dessa técnica para manter Uhum. um meio de sobrevivência. É isso Tá aí. certo. Obrigado. Luana. Só desliga teu microfone, por favor. Tá, obrigado. Vamos ver o que sobrou aqui para nós falar. Bom, como o Gisele falou, a gente tem muitas lacunas, né, sobre a história, então é difícil você formular uma história mais incorporada sobre essas civilizações, porque você só tem relatos e testemunhos mais orais que se passaram por gerações e histórias, então fica meio complicado. Sim. Uma das partes mais interessantes assim que eu achei do texto é que eles tiveram que achar soluções para os problemas deles, porque eles eram uma civilização rica, tanto de riquezas materiais e populacional principalmente, então eles tiveram que buscar meios de resolver os problemas deles. Eles tinham muitas pessoas para alimentar, uma coisa também bem interessante que eu achei é que eles tinham várias divisões de trabalho, não só agrícolas, né? Então, eles visavam outros meios também, eu achei isso bem interessante. E eles saíam em busca, né, de novas terras para poder plantar e tal. E a parte mais legal que eu achei é que eles eram uma civilização, sei lá se posso chamar eles assim. Eles eram eles tinham vários grupos étnicos juntos deles e quando eles encontravam outros ou que iam se incorporar a eles, eles não cobravam tributos, impostos em forma de tributos em dinheiro, eles pegavam por serviço. Então, tipo, sei lá, naquela etnia tinha alguém que fazia, sei lá, um martelo muito da hora, eles iam lá e pegavam uma galera e diziam, então vamos fazer martelo aqui. Aí, tipo, isso é um jeito muito genial deles usarem, tipo, assim, com certeza a etnia não ia se rebelar e nem nada contra eles, porque eles tecnicamente não estariam, tipo, extorquindo ninguém, e eles usavam isso, e eu achei muito genial essa ideia de você utilizar para algo realmente produtivo e útil, e ajudar eles a crescerem e tal. Sim. E... Em geral, eles tratavam bem, né, os povos que eles incorporavam. Sim, Né? Em geral, sim. Eles chegaram a tão longe que tinha locais que era 60 dias que você levava para chegar. E também eles tiveram que desenvolver meio que um sistema de governo meio independente, assim, pela questão da dificuldade, né? Porque como que você ia, né, comandar um local que estava a 60 dias, 80 dias de caminhada até você. Então, eles meio que tinham essas espécies de governadores, né? Locais, assim, para manter a ordem e a administração e tal. Até nesse mapa aqui, que o mesmo, na verdade, que eu já tinha mostrado antes, né? Não tem no mapa aqui, mas é importante dizer que conforme eles iam se expandindo, né, como a gente está vendo, eles foram construindo estradas, né? Eles tinham estradas reais, né? Tinha uma estrada principal, né? E que ligava todo esse império gigante, gente. Uma ligava coisa até o Chile, né? Eles tinham estradas. Então, tipo, meio que atravessava quase o continente. Eles eram muito bem organizados também. E sempre essas estradas eles colocavam meio que tipo ficava uma comunidadezinha no meio das estradas, eu acho que meio para dar suporte e para você ter né? Porque como as viagens duravam muito tempo, você tinha que ter um suporte de tal, e eu achei isso. Eles eram realmente muito organizados também, embora, né?
tivesse toda essa questão do clima e geograficamente, que não foi um empecilho para eles, então eles sempre se reinventaram. Exatamente. Aqui esse outro mapa que eu encontrei, porque o Taiwan Shinsuyu, ele na verdade era um império dividido em 4 grandes partes, né? E Cusco ficava bem no centro, vamos dizer assim, né? Ela é da onde saía a estrada para os 4 reinos, né? Os 4 Sim, e ele... seria 4, vamos tentar, né, fazer uma transposição, assim, como se fosse províncias, vamos dizer assim, né, 4 partes, né, e dali as estradas se bifurcavam, né, então eles tinham comunicação, inclusive, entre uma parte do reino e outra, enfim, do império, né, desculpa as palavras, acaba vindo o reino, mas não é, enfim, uma parte que se comunicava com a outra, né, em função... Sim, eles eram realmente muito mesmo. Tu vê que E pelo eles... tamanho, né, é uma coisa assim, como é que e eles conseguiram manter isso, né, pelo menos por um século, assim, dessa coisa gigantesca, né? Outra coisa também que eu notei que eu achei bem legal é como as roupas eram importantes para eles. Era tipo meio que uma forma até de arte, de expressão. Sim. E eles tinham. Eles mantinham aldeias de artesãos propriamente para a produção dessas roupas, isso tão importante que era. Porque eles usavam nos rituais, tanto no político também, o diferencial das roupas, e militar também. Eu achei isso bem interessante. O pessoal E já outra tinha coisa que... moda. Sim, lançando tendência. E que a questão dos registros também, que eles tinham esse costume de registrar tudo e até o que era mandado para o governo, dado para o governo da população, eles sempre estavam registrando e fazendo essa contabilidade das coisas. Vejam o quão complexa era essas sociedades, né? Sim, eles eram bem... E eles tinham até produção metalúrgica, eles tinham as questões de... Ai, me fugiu o nome. De produção de tecido lá, dos fios. Ai, Tecelagem? Isso, tecelagem. Eles tinham esse sistema de tecelagem também. Eram muito avançados, né, gente? Não era só sociedades agrícolas, né? Então, assim, o trabalho com ouro, por exemplo, né, com prata, né, que tinha bastante, né, enfim, Potosí, né, foi a maior mina de prata do mundo, né, então, assim, eles tinham acesso, né, e para eles não era algo, assim, precioso, como depois foi para os europeus, né, então, era algo comum para eles ter prata dentro de casa, né, e ouro até, enfim, alguns objetos. Mas dá para perceber que eles não eram muito, assim, de questão econômica, de dinheiro e tipo, pedra preciosa. Eles eram mais de algo prático e que fosse realmente ajudar eles em alguma coisa. Eles queriam coisa produtiva, eles não queriam... Inclusive, assim, o texto não coloca, mas assim, que vocês buscarem, né, eles tinham um lema, né, os incas, é bem interessante, é não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Então, assim, eu acho que, né, as fontes mostram que eles, mais ou menos, eles seguiam isso, sabe, assim, não, porque todos tinham acesso, não tinha pobreza, não tinha pessoas miseráveis passando fome, sabe? Até porque também as terras eram do Estado, né? Não era, então. não era algo de privado, do tipo de uma propriedade privada. Então, quem quisesse cultivar, a própria população ali cultivava e tal. Então, quem quisesse trabalhar sempre tinha o seu emprego lá. Não era fácil, né, gente? Tinha problemas, né? Não estamos assim romantizando, não é isso. Mas assim, não tem assim pessoas que passavam fome nas ruas e tal, não tinha isso. Né? Tinha para todo mundo, digamos assim, um cantinho lá para você cultivar, para, né, viver, fazer os seus cultos, cultivar sua religião, enfim, né? Não era algo, né, um querendo comer o fígado do outro. Sim, eles tinham uma organização social e de poder também. Bem estabilizadinho.
sim. E deixa eu ver. Ai, por fim, era a questão de que até como a professora falou, da questão da hereditariedade da Terra, que não era tipo um sistema rotativo, que a linhagem se alternava, então não era posse realmente das terras e nem nada, era Sim, tudo desse estado aí maior. certo. Gente, então assim, já são 9h36, eu acho que tá bom por hoje. E daí não tem problema, quem não falou agora, fala na segunda que vem, tá? Aí eu já tô marcando aqui, ó, tudo tá valendo nota, como sempre, tá, gente? E daí a gente segue, tá? Vocês podem comentar ainda o texto e eu vou trazer também mais algumas coisinhas para falar dos Nazca, dos Mochicas, enfim, outros povos também que viveram antes dos Incas, tá? Mas eu vou pedir para vocês, então, tá? Não esqueçam, entrem lá naquela atividade que eu falei, tá? Entrem naquele link do Drive, vejam qual texto vocês querem, tá? Comentem lá qual é a dupla de vocês, tá? Porque aí segunda-feira a gente organiza isso melhor, ou até pelo WhatsApp ali também. Tá certo? Façam isso essa semana, tá? Beleza? E daí sempre Certo, prof. certo, nosso bate-horário, então fica 8 horas. Se não Ok. tiver outra professora, eu prefiro também. Tá, Beleza. tá certo? Um abração, Tranquilo. então. Viu, prof? Tá? Só uma pergunta. Claro? Tu tem aula antes desse horário da nossa? Tenho. Senão eu já tinha pego também antes com vocês. Eu tenho o primeiro período com o pessoal do quarto ano. E termina às 7h40. Daí eu, por isso que eu marquei às 8 com vocês, né? É para não ficar tão pesado, entendo. É porque eu conversei com a nossa professora de Libras e acho que para ela tá sendo mais difícil, ainda mais desafiador, porque ela não tá, ela é de outro departamento, então tá tendo, não tá tendo tanto contato, assim, sabe? E para ela tá sem intérprete. Então, ela até, tipo, tinha pensado em fazer videoaulas e tudo mais, mas intérprete fica difícil, tanto para ela quanto pra gente. Mais difícil ainda. Aí parece questão de horário só, mas... Sim. Pois é, e como é que ela vai recuperar depois isso, né? Isso vai ficar Sim, difícil, né? tá bem complicado, porque É. até então tava todo mundo dizendo que tá tudo normal, tá tudo maravilhoso, mas não tá, né? As autoridades da Pois é. Unicentro, mas... É um novo normal. É. Acessibilidade não temos, né? Sim, sim. Falar nisso, gente, tem um edital lá dos celulares, né? Se vocês não souberem de alguém que precise, tipo, eles vão deixar, acho que aberto o ano inteiro até, né? Enfim, se alguém precisar do celular, acessar e tal, né? Enfim, só para vocês saberem, né? Alguma Mas pergunta? tranquilo, se é horário tá batendo, porque senão fica difícil, né? Começar outra aula já seguido. Não, só para dar Eu entendo. Pra dar uma respiro. respirada. Mas tranquilo, então. Tá certo. Não, a gente pode até, se quiser, entrar 5, 10 minutos antes para já ir. Pode também, posso começar 5 para as 8. Tá? Tranquilo. Viu? Então, para aula que vem eu... Oi, Lucas? Travou. Fala de novo, Lucas. Pode falar, ou se não, digita. Acho que travou. Pois é. Tem uns probleminhas, né, gente? Isso também vai fazer parte, né? Eu vou parar de gravar aqui. Essa página não precisava estar gravando.